aqui é Miriam Mourão e esse é o podcast Café, Mulheres e Vendas, um espaço dedicado a elas, as mulheres que atuam em vendas em todas as áreas. Um espaço para essas mulheres compartilharem suas histórias, suas trajetórias, seus cases de sucesso e, por que não, os cases de fracasso também, compartilhar notícias sobre o mercado, experiências profissionais. Esse podcast surgiu de uma conversa informal com a Daniela, na época executiva de contas da empresa Curtis Internacional, e eu convidei a Daniela, justamente por esse podcast ter começado com ela, né? Uma conversa sobre nós precisamos compartilhar essas experiências das mulheres em vendas, justamente por a Daniela ter dado esse start nessa ideia, que ela é a minha primeira convidada. Então, Daniela, seja bem-vinda e se apresente, por favor, aqui para a galera. Boa tarde, Miriam. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de fazer parte aí da estreia do seu podcast, principalmente por esse assunto ter começado por nós duas, né? Quando a gente fez o treinamento de prospecção, Coach Call, e principalmente falando de mulheres e vendas, né? O corporativo para nós acaba sendo extremamente desafiador, né? Então, para quem não me conhece, me chamo Daniela Vicentino Palombo, tenho 45 anos, trabalho na área há 25 anos, em vendas desde 2003. Atualmente eu trabalho na Curtis International Logística, estou lá desde 2020. Entrei em março de 2020, bem no início de março, logo depois começou a pandemia, né? É verdade. E todo mundo ficou com aquele medo, né? O que vai ser da gente, o que não vai ser. Graças a Deus estou lá. Hoje, atualmente, eu sou coordenadora de vendas. Tenho aí na equipe mais 4 vendedores. E estamos crescendo cada dia mais. Então, obrigada pelo bate-papo. Acho que vai agregar bastante aí, não só para nós, né, trocar essa ideia, mas para quem estiver escutando a gente, inclusive os homens, né, porque Sim. mulheres acabam sendo prejudicadas muitas vezes. Então, é legal a gente falar sobre todos esses assuntos, né? Sim, na verdade, os homens, né, eles vão ser convidados também, porque esse é um canal democrático, né? Mas a maioria das temporadas eu vou convidar mulheres, SDRs, executivas, gestoras, coordenadoras da área de vendas. Bacana. Bom, nós começamos com essa ideia com você durante a mentoria de prospecção, e eu lembro que nós falamos sobre assédio. Certo. Né? Dos temas que nós conversamos foi como a mulher em vendas, ela sofre com assédio e com preconceito. Preconceito por ser mulher. Lembra que eu falei que antigamente nem tinha mulher de vendas na área industrial. Eram pouquíssimas. Talvez quem tenha mais de 40 anos tenha, né, essa visão, que era muito difícil mulher em vendas. Ser vendedor. Mulher estava mesmo como assistente de vendas, né? Aí depois ela começou a ocupar o espaço. E fala um pouquinho aí de assédio. Já aconteceu? Eu acho que conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente acaba ganhando um pouco mais de liberdade em relação a quem somos nós no mercado corporativo, né, no mundo corporativo. Mas, querendo ou não, sempre acaba tendo um certo preconceito, né? Poxa, mas é mulher, né? Eu acho que no comércio exterior, esse assunto está bem desmistificado. A gente tem muita mulher no comércio exterior hoje, muitas mesmo, graças a Deus, né? Sim. A gente vê CEOs, vice-presidentes, diretoras de grandes empresas multinacionais. Então, a gente sabe que, pelo menos no nosso ramo, no comércio exterior, cada dia que passa, a mulher ela tem mais um passo a mais dentro da sociedade, né, do comércio exterior. Eu vou falar da minha área porque é onde eu conheço, né? Sim. Mas, querendo ou não, ainda existem alguns preconceitos, né? Tanto para para os homens, né? Aceitar que uma mulher tem um cargo bom em determinada empresa, que ganha até mais do que os maridos, por exemplo, né? Tem marido que não aceita jamais que a mulher ganhe mais que ainda ele. existe isso. Ainda existe, a gente sabe. Agora, quando há assédio homem-mulher,
Eu vou te falar que hoje eu não sofro com isso, e eu acho que vai muito do posicionamento de cada mulher, né? Eu, em 2003, quando eu iniciei em vendas, eu trabalhava numa empresa grande, eu já trabalhava na área, me convidaram para ir para vendas, fui com a cara e com a coragem, e, sei lá, 4, 5 meses depois que eu estava trabalhando em vendas, eu consegui uma grande conta, uma empresa de nome no mercado, de importação, e começamos a fechar várias importações. E quem me atendia na empresa era um dos diretores, né? E foi crescendo, crescendo, crescendo o volume. Foi uma conta extremamente rentável, tanto para mim, na parte de comissionamento, quanto para a empresa, obviamente, no faturamento. Até que um dia o diretor me ligou e falou: olha, Dani, vem aqui, preciso bater um papo com você, tem algumas coisas que a gente precisa tratar. Ok, falei, pô, estourei, Bom, né? Que bom, né? Estourei. Opa! Agora vai começar a fazer exportação, vai aumentar o volume da importação, não sei. E papo vai, papo vem durante a reunião, eu sentada na ponta da mesa, ele do lado. Aí, em determinado momento, ele falou: olha, eu realmente tô querendo aumentar o meu volume das importações. Não lembro direito o número agora, mas vamos supor que comigo ele fechasse 50 containers e ia passar para 100. Nossa, Alguma o coisa, dobro, né? Uma coisa... alguma coisa nesse sentido. Falei, poxa, então vamos trabalhar em cima disso, o que eu preciso fazer para te ajudar, tal. E nesse momento esse homem levantou, se curvou na minha frente e falou, bom, eu preciso de algo mais. No primeiro momento eu falei, será que ele está querendo comissão por fora? Porque no mercado, em qualquer mercado tem isso, né? Ainda tem. Mas ao mesmo tempo eu já pensei, se ele quisesse comissão, ele não estava curvado, né? E nesse momento passa muita coisa na sua cabeça, porque eu precisava do emprego, eu já era mãe, né? Querendo ou não, Pois é, né? é o meu trabalho, é o meu emprego. Então passa 1000 coisas pela sua cabeça. E eu sempre fui muito de encarar a situação de teimosia e de peitar mesmo quando eu não concordo com as coisas, né? Eu sou assim até hoje, inclusive. Hoje um pouco mais moderada nas palavras, mas quando a gente é mais nova, a gente fala mesmo, né? Sim. Enfim, eu levantei, eu pedi para ele se afastar, levantei, falei, olha, fulano, eu te agradeço por toda a oportunidade que você me deu até aqui. Estou saindo. Não, vem aqui, vamos conversar. Não acabou ainda. E me puxou pelo braço. Nossa, e tocou em você ainda. Tocou em mim. E aí, nesse momento, eu já abri a porta, já tava passando um pessoal, falei, você pode me ajudar, por favor? E fui embora. No carro, indo para a empresa que eu trabalhava, eu chorava de raiva, eu gritava de nervoso, porque passa 1000 coisas pela sua cabeça. O que meu gerente vai achar? O que a empresa que eu estou há 5, 6 meses vai achar? Vou perder meu emprego. E vai perder também aquela conta, né? Que você batalhou, né? Exato. Nessa empresa, eu tinha um gerente de vendas que ele era extremamente sensato. Extremamente sensato. E eu cheguei muito abalada, falei, preciso conversar com você. Contei para ele tudo o que aconteceu. Falei, olha, se você quiser me mandar embora, você me manda embora. Eu só não falei palavrão para ele porque eu tenho educação, meus pais me deram educação. Mas eu não vou mais atender essa conta. Ele falou, mas nem eu vou atender. Essa conta não é mais da nossa empresa. Isso em 2003. Nossa. Então, assim, naquela época, eu pude contar com esse apoio, mesmo sabendo que no mercado todo ainda existia muito preconceito em relação a isso. E eu acho que essa situação fez com que eu me blindasse, de certa forma, para qualquer situação futura. Eu nunca mais tive nenhum assédio. Nunca mais. Não sei se alguma situação ele deve entendeu errado. Eu acho que não, porque eu sempre fui eu mesma. Mas hoje eu converso com as pessoas, converso com homens, converso com mulheres. Mercado de comércio exterior tem muitos homens. Eu nunca mais sofri nenhum assédio. Eu acho que existem até mulheres mesmo que se colocam na situação de, eu vou colocar uma saia mais curta, eu vou colocar um decote. Elas mesmas dão um tiro no próprio pé, né? Mas independente da roupa que você esteja utilizando, a tua forma de agir
perante uma situação, de se portar perante a empresa que você está trabalhando ou que você foi visitar, você tem que se posicionar, né? Então, hoje eu falo, eu não tenho problema nenhum de assédio, nada, nem com o cliente, nem na empresa, nada. Mas ainda existe. Mas existe, e o que eu vejo ainda hoje é que o gestor, alguns gestores, isso foi um outro case, uma outra executiva do mesmo segmento da Curtis, falou que ela não teve esse apoio que você teve. É mesmo? Não teve. Ela conversou com o diretor, né, o CEO da empresa. Olha, ele está me assediando. O que ele fez? Tirou ela da conta e colocou um homem. Olha só. Você entendeu? E provavelmente ele deve ter falado para ela, né? Você não quer fazer? Não chegou nesse termo. Pelo amor de Deus também, não, né? Não chegou. Mas tirou ela da conta, substituiu, né? Colocou um homem para cuidar da conta. Quer dizer, esse decisor, né, esse comprador, ele vai continuar fazendo. Vai continuar O certo fazendo. seria o quê? Um canal de denúncia, né? A maioria das empresas tem um canal de denúncia. Exatamente. Tem Eu não muitos. confio muito no canal de denúncia interno. É. Eu acho que um canal de denúncia tem que ser externo, né? Uma empresa terceirizada. Exato, Porque também internamente ali, né? Você sabe, né? Infelizmente, eu acho que nesse ponto existem muitas divisões de opiniões, né? Depois disso, eu não me lembro de ter acontecido comigo. A empresa que eu trabalho, o Daniel, que é meu diretor, meu CEO, ele é muito aberto em relação a bate-papo, a conversa. Acho que sei lá, quase 100% da empresa tem relacionamento, são casados, todo mundo conversa, fala besteira, dá risada, mas existe um limite. E eu acho que toda empresa tem que ter isso, né? Tem que ter a liberdade para você falar, dar risada e tudo mais, mas somos seres humanos, somos mulheres e temos que ser tratadas como mulheres. Graças a Deus, hoje eu tenho essa situação comigo e espero que ninguém passe pelo que eu já passei. Olha, em 2001, quando eu assumi o marketing da empresa Camac, eu já assumi com uma feira, né? Jogaram uma feira, a FISPAL, uma feira enorme. Para eu fazer. Então, o rapaz do marketing que estava antes de eu chegar, já tinha começado a fazer ali alguns trabalhos. E ele já tinha contratado a agência. Sabe a agência de modelo? Uhum. Agência de modelo. Era muito comum. Ainda é, né? Comum em feiras. Aí eu olhei aquilo e falei assim, tá, mas para que isso? Para que colocar modelos como chamariz? É ridículo. Vamos colocar as vendedoras. Sim. Por quê? Elas conhecem o produto. Por que eu vou colocar modelo que não conhece o produto, não vai saber conversar com o cliente? Aí eu fui para a feira também, né? Eu e todas as vendedoras. E eu tirei totalmente essa contratação de modelo em feira. Essa política. Nossa, os vendedores queriam me matar, né? Lógico. Os vendedores queriam me matar, né? Ô, Miriam. Eu disse, não, a gente não tem que atrair cliente com mulher. Quer um exemplo disso? Há pouco tempo, acho que foi mês passado, teve a feira Automec. Sim. Eu e os vendedores da Curtis, a gente costuma ir bastante em feira para fazer prospecção ali já, né? Com as pessoas que estão, que determinam, que fazem parte do comércio exterior, ou não, pelo menos pegam contato, enfim. A Automec é uma feira praticamente masculina. Sim. Né? Autopartes e tal. Sim. E na maior parte dos estandes, 85% dos estandes, tinha lá uma modelo. Tem ainda? Ainda tem, é uma prática? As pessoas, os homens param com o celular na frente delas e tiram foto. Isso eu vi naquela feira do automóvel, né? Isso é bem comum. É um absurdo, gente, é um absurdo. Então, mas assim, elas também têm que trabalhar, eu não julgo, ok. Mas errado são os homens de fazerem isso, sabe? De parar na frente da menina e tirar uma foto porque ela tá com uma roupa mais grudada justamente para chamar atenção. Gente, para chamar atenção. Enfim, nossa, ainda temos que lidar com isso, né? Ainda temos. Vamos mudar aqui para pato para ganso. Você falou aí que hoje está como coordenadora, né? Quando a gente conversou, você era executiva de contas. E hoje você trabalha com contratação também, né? Sim. Eu sei que você contratou aí recentemente uma SDR para fazer aí a parte de prospecção. Exato. Qual que é o perfil ideal de SDR, na sua opinião? Tem um perfil ideal? Eu acho que tem. Eu tenho a SDR, que é minha xará, inclusive, Dani também. Ela tá lá na Curtis há 1 ano e pouquinho.
né, na época, até pedi indicação para você, né, Sim. de uma headhunter que tivesse, que contratasse SDR. Na época, essa headhunter me mandou a Dani e mais um rapaz. Primeiro eu entrevistei ele, depois, na sequência, eu já entrevistei ela e já fechei com ela na hora. Nossa. Por quê? SDR, eu não entendia direito, né, assim, até então, se eu escutava falar de uma SDR e tal, mas o que que ela faz? Ela vai fazer aquela prospecção ativa, o cold call, a parte chata, né, que é coisa chata Sim. realmente, né? Então a pessoa tem que gostar demais de fazer isso. Se ela não gostar, ou se ela tiver vergonha, ai, oi, aqui é a Daniela da Curtis. Vai pra frente, né? Sim. Então a pessoa tem que ter sangue nos olhos, né? Tem que, não, eu vou marcar, eu vou atingir meta. Eu acho que a SDR ela tem que ter a lábia. Hunter, ser Hunter. Tem que ter um perfil Hunter. Mas tem que ter a lábia, né? A Dani, que trabalha com a gente, ela não era do Comex, né? Ela já trabalhou em vários segmentos como SDR, mas do comércio exterior ela não era. Mas não tem quase essa ideia do comércio exterior. Não tem. Não Tanto tem. que pouca gente conhecia. É. Então, quando ela entrou, nós fizemos ali um treinamento com ela, de uns dias, para ela pelo menos entender um pouco qual que era o nosso negócio, né? Então, a pessoa que vai fazer o SDR, ela tem que ter direcionamento, ela tem que ter base de leads, né? Tem que ter ferramentas para trabalhar, mas ela tem que gostar do que ela faz, porque se ela não gosta de ser SDR, não vai dar certo, nunca. E é igual você ser vendedor, o vendedor ele tem que Sim. gostar de vender. Vou repetir, ficar falando baixinho no telefone, oi, eu sou fulana da carta, não vai adiantar, você não vai conseguir marcar reunião, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, eu acho que é isso. E assim, o SDR, ele ganha também, ele tem, por agendamento, né? Sim, comissionamento. Então, tem que gostar de dinheiro também. tanto quanto o vendedor. Sim. É. Então, aí a gente chega naquele ponto, né? Geralmente a gente vê muito em vídeos, em postagens, que vendas não é questão de talento, é uma questão de técnica, de aprender. Qualquer pessoa pode aprender a vender, ser um excelente vendedor ou um excelente SDR. O que você acha disso? Talento ou qualquer pessoa pode vender, basta ela ter uma técnica? Eu acho que isso é um assunto bem delicado, porque eu acho que não tem uma resposta, na minha opinião. Por quê? Eu até ir para vendas em 2003, eu falava que eu ia morrer de fome. Se você fosse vendedora? Se eu fosse vendedora. Você não me se via como vendas? Não me via como vendedora. Você Eu trabalhava no operacional do comércio exterior. Operação. Eu era analista de importação. Então, eu falava, imagina, vou morrer de fome, gente, que isso? Aí eu recebi a proposta, o salário era bom, falei, vamos tentar, né? Tô aqui e aqui estou. Então, da mesma forma que existem pessoas que já nascem com o talento para vendas. E tem gente que tem treinamento, que vai correr atrás de curso e tal, e não consegue vender. Então, por isso que eu falo, eu acho que é um assunto bem delicado. A pessoa tem que gostar muito não pode ter vergonha. Acho que a frase, né, a palavra da vendas é não tem vergonha, não pode ter vergonha. É uma questão de... Pode não ser um talento para vendas, mas é um perfil comportamental, então, mais adequado, mais aderente a esse trabalho de ter que conversar, convencer, fazer vendas consultivas, entender o cliente, que, na verdade, para quem não conhece, a prospecção e vendas no agenciamento de carga, na logística internacional, é muito de atendimento, porque é quase um serviço, um produto commodities. A verdade, não tem muita diferencial, né? O comércio exterior, na verdade, cada dia que passa acaba ficando mais prostituído o nosso mercado, Sim, né? muito. O preço que você paga, que o importador paga, na verdade, né, por um determinado embarque, é praticamente o mesmo de um agente para o outro, não muda. Muda ali $50, $100 em determinadas operações.
Mas o que vai determinar o que o cliente, se o cliente vai gostar do teu serviço ou não, lógico que assim, num primeiro momento, é o valor. A partir do momento que ele fez um teste, ele vai falar como foi o serviço. Foi bom, Atendimento, tá? follow-up, operação. O seu diferencial hoje, o diferencial de qualquer agente de carga, né? Pelo menos na Curtis, é o diferencial que a gente tem, é a operação. Se você não tem uma operação boa, esquece. Você não vai conseguir manter o teu cliente ali dentro. A gente dobrou o faturamento durante a pandemia, por conta de Mas atendimento. essa questão da pandemia, aí tem uma história aí com a Tem. Daniela. Essa questão da pandemia, olha, eu desacreditei. Olha, gente, em plena pandemia, foi a época que elas participaram, né? A Daniela participou da mentoria. Uhum. Então, fui lá, fiz o presencial com a Daniela. Um lugar legal, né? Falo Dentro de um pouco. container, né? Achei chiquérrimo. Uhum. Foi muito bem recebida lá na Curtis. Fizemos a mentoria presencial em plena pandemia, né? Comecinho da pandemia, né? A gente é raiz, né? A gente gosta do tete a tete. Do tete a tete. Bom, eu fiz o presencial e depois dei 30 dias para elas aplicarem. Eu voltei, né, depois de 30 dias, pensando assim, acho que elas não conseguiram fazer nada. Ainda mais na Vão pandemia, reclamar, né? mimimi, aqui na orelha da Miriam. Cheguei lá, a Dani falou assim, nossa, agendei uma reunião por dia. Tinha duas... Como assim? Em plena pandemia, elas agendaram reuniões presenciais. Enquanto todo mundo falava assim, não, presencial ninguém vai me atender. Exato. Não era todo mundo falando isso? Não, presencial nem vou tentar, vou fazer por videoconferência, porque ninguém vai atender, ninguém está recebendo presencial. Elas estavam agendando muitas reuniões presenciais. Na verdade, eu acho que isso vai um pouco da cultura, né, da empresa. Por quê? Quando começou a pandemia, que todo mundo literalmente ficou dentro de casa, todo mundo ficou com medo, né? Poxa, eu vou ser mandada embora, o que vai acontecer agora, tal. E aí, realmente foi telefone, é só por e-mail. E-mail, a pessoa passava o celular, você falava, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou ligar no celular da pessoa? Ela tá trabalhando em casa cuidando de um bebê. Sim. Não tem como. Então, realmente foram, assim, os primeiros 6 meses foram bem complicados, né? Aí, os 6 meses, não, acho que o primeiro ano, né? Sim, primeiro 2020, depois isso, em 2021 ainda 2021 continuou. foi quando a gente fez a mentoria, né? O início de 2021, acho. Então, só que quando foi a gente fez a mentoria em 2021, tava todo mundo ainda home office. Tava 98% da população. A gente não. Por quê? O nosso diretor, o Daniel, ele falava, a gente tá aqui, a gente tem comunicação, você consegue conversar com o pessoal da importação, com o pessoal do price, você tem um problema, você levanta, você faz, e acontece. E ele tinha razão quando ele falava isso. Por quê? Isso fez com que a operação funcionasse, com que o atendimento, o follow-up, tudo desse certo. Porque você tá ali, você cobra. Eu sou o tipo de vendedora que eu sou chata, eu fico em cima do operacional, eu fico em cima do price, em cima do insight. E isso fez com que a coisa acontecesse. E eu acho que das empresas que a gente conseguiu marcar, as pessoas também tinham essa mentalidade. Porque realmente tinha muita gente home office, mas também tinha muita gente trabalhando nas indústrias, porque tem fábrica que não pode parar. Mas eu acho assim que os outros não conseguiram porque não pediram. Ou também não tentaram. Não tentaram pedir. Ou também Colocou não tentaram. Na cabeça, tá todo mundo em home office e as empresas não estão recebendo. Nem ligava. Só mandava e-mail. E aquele e-mail básico, né? Oi, tudo bem? Eu sou da Curtis. Eu trabalho com importação, exportação. Blá, blá, blá. O cara deve receber esse e-mail, sei lá, 20 e-mails desse por dia. Sim. Então, quando nós fizemos, eu e a outra vendedora que tinha na época, nós fizemos a mentoria com você, a gente pegou o exemplo de todos os exemplos que você ensinou pra gente, de fazer o cold call, a prospecção, as técnicas e tudo mais, e realmente, um mês depois a gente estava super feliz, né? Nossa! Miriam, você até falou, como assim, gente? Eu cheguei aqui achando que vocês não iam ter feito nada. Não, a gente conseguiu. Né? E isso fez com que a gente conseguisse aumentar ainda mais o nosso faturamento. Então, eu acho que o que conta muito é a força de vontade, né? Sim. Quebrar crença. E aprender o que você. E colocar em prática o que a gente aprende também, né? Porque
tem tantas empresas por aí que pagam cursos, treinamentos e tudo mais, e as pessoas Joga dinheiro simplesmente fora, né? não fazem nada, deixam a coisa acontecer como se, cara, não saiu do meu bolso mesmo, né? Então deixa pra lá, não vou fazer nada. E não é assim. E hoje vocês têm uma SDR para fazer essa parte de prospecção, Uhum. né? Você acha que funciona melhor do que o executivo fazer a parte de prospecção? Porque isso é novo no Comex, né? Miriam, ó, por mais que a gente tenha conseguido fazer agendamento durante a pandemia, quando foi em 2021, eu já comecei a falar com o Daniel sobre a gente contratar uma SDR. Por quê? A empresa estava enxuta, né? Hoje, graças a Deus, a gente cresceu bastante, tem crescido muito mais. Mas a empresa estava bem enxuta, então a gente tinha que ligar, fazer prospecção, mandar apresentação, fazer a proposta, colocar a proposta no sistema, mandar a proposta, fazer follow-up, colocar. Então, não tinha ali quem nos ajudasse. Então, conforme a empresa foi crescendo, entrou Inside Sales, que Ah, isso é ajudava a certo gente também. na parte das propostas, do follow-up, das cotações. Então, a gente estava realmente focado em fazer as reuniões. Então, em 2022, comecei a falar com o Daniel para a gente contratar a SDR. Em maio, ela entrou. No primeiro mês, ela agendou 50 visitas. Nossa, uma coisa impressionante. 50 É visitas. totalmente fora da curva. Ela é. A média dela hoje é de 40 a 50 reuniões por dia. Por dia, não, Por desculpa, mês, por né? mês. Até então, nós éramos em 2 vendedores. Hoje nós somos em 5, contando comigo. Então, hoje os vendedores eles são separados por regiões, porém, assim, cada um tem uma região que atende, né? De São Paulo interior. Porém, nada impede de um vendedor atender uma região juntamente com outro vendedor, por questões de logística, poupar dinheiro, enfim, né? A gente acaba se adequando ali às necessidades de cada cidade. Vai 2 vendedores para a mesma cidade. O que a gente faz? Ó, essa semana quem vai sair para a reunião sou eu e a Letícia. Aí ela vai e marca a reunião para nós duas, na semana que vem. Na outra, para os outros 2 vendedores. Agora entrou mais uma vendedora, então para ela. Então a gente vai revezando. Vai chegar uma hora que as contas que nós atendemos, que foram agendadas por ela, a gente vai ter que fazer um filtro, né? Uma repescagem ali. Então, e a gente já está chegando nesse momento, principalmente eu e o outro vendedor. Então, o tempo que ela usaria para marcar novas reuniões para a gente, ela vai usar para marcar reunião para os outros vendedores. E se realmente daqui a pouco começar a crescer demais, a gente vai ter que contratar uma outra. Eu acho que é o Né? ideal, né? Também daqui. Agora a gente está abrindo a filial em Santa Catarina, né? Itajaí, temos 2 vendedores lá e já tem planos para ele ir para lá, passar pelo menos aí umas 2 semanas para fazer os agendamentos por lá também, porque ela é muito boa, então tem que aproveitar essa inteligência, né, que ajuda. Quanto mais reuniões você faz, é o filtro, né, de vendas. Quanto Sim. mais prospecção, mais reunião, mais cotação. Quanto mais cotação, mais fechamento. Mais possibilidade de Mais fechamento. possibilidades de fechamento. E realmente, a gente tem muitas contas novas aí dentro da empresa por conta de reuniões que foram marcadas pela SDR. Então, acho que vale muito a pena. Vale a pena, né? Vale. Fatiar esse processo de vendas. Vale demais, demais. E o Comex está aderindo a esse processo fatiado faz pouquíssimo tempo. Acho que são pouquíssimas empresas de agenciamento de carga que têm um SDR trabalhando com a prospecção. É novo, né? Agora, em finalzinho de fevereiro, começo de março, teve a Intermodal, que é a feira do nosso segmento, né? E aí, conversando conheço bastante gente do mercado, né? Pessoas que já trabalharam comigo em outras empresas, enfim. E aí, você sempre acaba conversando. Poxa, pessoal, tá difícil de marcar reunião, eu não consigo marcar reunião, eu só vejo você na rua, você, pessoal da corte, está na rua, não sei o quê. Então, o segredo é esse, né? O segredo é esse. O Comex, ele aderiu muito tardiamente, né? Aliás, o que eu percebo, né, na área de vendas do Comex é que tem pouco investimento nisso, né, em curso, em profissionais. Por exemplo,
A maioria das empresas de agente de carga, eles não têm nem CRM, né? Não sei, a Curtis tem CRM? Tem. Ainda bem, né? Ai, Ó, eu não vou mentir para você. A gente tava com um até comecinho do ano ali, março, que eu insisti pro Daniel pra gente para fazer um teste. Então era um que não tinha muitas ferramentas, o investimento era baixo, mas pra gente entender como é que funcionava um CRM, porque a empresa estava crescendo muito, precisava, né, de um sistema. E aí nós fechamos, tal, não era um sistema muito bom. Então, foi bom porque o investimento foi baixo. E aí, no mesmo momento que estava terminando o contrato desse CRM, que eu assinei só por 1 ano, a gente estava trocando a nossa agência de marketing. E essa agência de marketing, ela fez um esquema de planilhamento. Então, todos os leads que a nossa SDR entra em contato, eles colocam na planilha, a SDR preenche essa planilha até determinado ponto. Quando ela agenda uma reunião, automaticamente já vai para a planilha do vendedor. E dali para frente o vendedor é que tem que preencher. Todos esses dados vão para um CRM, que ainda vai ser instalado, a gente está em fase de teste ainda. E aí sim, mas com a planilha que a gente já está utilizando há uns 3, 4 meses, é uma planilha online, ela é bem diferenciada. É uma bem diferenciada, tá? Que a SDR usa. Porque não é só ela, tá? Porque ela utiliza até determinado ponto, a partir do momento que ela coloca ali o agendamento pro vendedor, o vendedor já recebe um aviso. Entendi. Entendeu? E aí, o vendedor, ele vai trabalhar nessa planilha até pós-visita, iniciou a cotação, passa para o Inside, porque o Inside também vai fazer parte desse CRM. Do processo. Então, sim, respondendo sua pergunta, temos, mas ainda não é o sistema em si, ele está sendo adaptado. Porque daria para fazer assim. O CRM, porque eu já vi fazer isso, eu já ajudei, tá? A SDR, ela tem uma cadência no CRM. Um pipeline dentro do CRM dela. Isso. A partir do momento que ela agenda, já cai no pipeline do vendedor. Isso. Tá? Esse então, dá para fazer o que a gente tem feito é praticamente a mesma coisa. É praticamente isso, mas é num outro sistema mais planilhado, né? Só que assim, o CRM em si, como tá, a gente tinha muitas planilhas. Sai com... Então, o que a agência fez? Eles compilaram todas as informações que a gente tinha em todas as planilhas e aí marcaram lá o que já foi visitado, o que não deu resultado, o que está em prospecção ainda, o que já virou cliente. Então, isso levou um certo tempo. Agora que está tudo em ordem, é que a gente vai colocar o CRM. Vai colocar esse formato de trabalho em um CRM. Isso, exatamente. Aí não sei te falar o nome. Tá. Aí, por exemplo, aquele que vocês agendaram reunião e que não desenvolveu, gerou cotação, que gerou cotação e até X tempo não fechou, vocês têm uma agência de marketing, isso eles começam a receber newsletter, informativo. Isso, exatamente. Tá, joia. Exatamente. Aí sim, né? Então, eles são nutridos, eles ficam recebendo algumas informações, dicas, etc., sobre o mercado, né? E aí também um trabalho que a gente tem feito ultimamente, como o departamento de vendas cresceu, por exemplo, tem lá contas que eu já visitei há, sei lá, 2 anos, 1 ano atrás. Tentei, não deu nada. Faz uma rotação, passa para outro vendedor e aí outro vendedor não gosta disso, né? A gente não tem problema. A gente quer ganhar dinheiro, Miriam. Não importa. Eu também acho não isso importa excelente. A empresa. E lá não é do vendedor. Você foi lá na Curtis, você viu o clima da Curtis é muito bom. Então a gente, lógico, todo mundo quer ter ali o teu dinheiro, as suas contas e tudo mais. Mas comigo não deu certo. Por que eu vou segurar, gente? Deu certo com a pessoa, é uma questão de, às vezes, de sintonia. Exato. E pode dar certo com o outro, né? E eu já também aconteceu. acredito nisso. E já aconteceu. E é isso que é bacana, né? Que aí todo mundo acaba ganhando. Bom, você veio aí você sempre atuou no segmento de importação e exportação. Sim. Sempre foi do segmento de importação e exportação. Sempre. Aí estava no operacional. Isso é bom para o vendedor, né? Conhecer o operacional. Principalmente quando a gente fala de vendas de agenciamento de cargas. Tem que conhecer, fazer o estágio lá no operacional.
Bom, a gente sabe, né, talvez a galera aqui não entenda, né, essa dificuldade que é prospectar e vender logística internacional. É totalmente diferente. É quase vender um produto commodities, tá? Tem vários desafios. Então, explica aí para o pessoal, né, o pessoal aí que é de tecnologia, que acha que é tão fácil aí quanto vender um CRM, um sistema de gestão. Mostra aí para o pessoal, fala o pessoal qual que é a dificuldade aí do Comex, ser vendedor de Comex. Assim, vendedor de Comex é literalmente matar o leão por dia, né? Porque a partir do momento que você consegue um embarque daquele cliente, a gente vende logística. Então, a gente fala uma operação, seja de importação ou exportação. Não necessariamente você tem aquele cliente para você. Você não vai lá e assina um contrato. É diferente de outras áreas, Sim, né? Então, você faz a ligação de cold call, marca uma reunião, vai na reunião, passa perrengue, porque tem cliente que chega lá, mesmo a SDR tendo marcado, ou você mesma tendo marcado, chega lá, o cliente fala, mas eu não marquei nada, eu não vou te receber. Nossa, isso aí não acontece? Nossa, muito, E é muito. geralmente presencial, né? É. O ideal é O presencial. ideal é presencial. Por videoconferência não faz sentido algum, né? Nenhum. Vou te falar que assim, eu já fiz algumas, né, videoconferências durante a pandemia, nenhuma foi para frente. Eu também acho que não faz sentido pro Comex. Então, assim, acontece de chegar lá. Tem até uma história engraçada de uma das vendedoras que trabalha comigo, que a SDR marcou a reunião para ela, confirmou um dia antes, quando ela chegou na empresa, ninguém achava a pessoa que ia atender. Até que, pô, deve estar no banheiro, escondida, porque ela ficou lá esperando uma hora e a pessoa não atendeu ela. Nossa. Então, assim, acontece muito. Então, e esse é só o início da operação, né? Então, você faz a reunião, tenta entender qual é a dor do cliente, qual é a dificuldade que ele tem com o atual prestador de serviços. Existem prestadores de serviço que querem, que fazem um embarque e depois o cliente não quer mais saber dele, porque o atendimento foi péssimo, e é aí que a gente tenta trazer o cliente para cá, né, para casa. Então, a nossa venda, ela é um passo a passo, porém, você está sempre vendendo para o mesmo cliente, o mesmo produto, várias vezes. E a gente acaba perdendo, às vezes, por prostituição do mercado. Hoje eu tenho bastante fidelidade com os clientes, mas os clientes eles falam, não fico só com um, eu fecho pelo menos com eles não 2. fidelizam, eles não ficam. Na verdade, o que eu percebo, né, é que ele não é 100% fiel. Não. Porque ele sempre vai dar uma olhada no preço do frete do outro. Eu acho assim, a dificuldade que eu vejo, né, na prospecção e vendas do Comex. Primeiro tem que entrar pelo preço. Isso. Porque não adianta falar que você tem o melhor atendimento, que você é top, porque isso não vai fazer sentido nenhum para o decisor, o analista de importação e exportação. Ele só vai testar, por exemplo, a Kurtz, se o preço estiver ali abaixo, o preço do frete. Aí ele vai testar. Aí sim que ele vai ver se o atendimento é bom ou não. Aí ele vai gostar ou não e vai descartar. E você pode perder o cliente na primeira, né? No primeiro processo você perde o cliente, né? E geralmente, quando o cliente dá uma primeira oportunidade para nós, seja ela se ficou com o valor igual ali do teu concorrente, o cliente fala, tá bom, eu vou testar com você. Ele fica te julgando do início ao fim. Para saber, para te colocar em xeque mesmo. Coisinha, né, que... Buscando pelo em ovo, o famoso buscando pelo em ovo. Hoje, a gente não tem uma porcentagem de clientes que a gente perde dentro da Kurtz. A gente perde oportunidades. Falar para você, eu perdi um cliente porque meu embarque deu um problema, a carga do cara sumiu, ou sei lá, o atendimento foi... A gente não tem isso hoje. Nunca aconteceu nada bizarro. Nunca aconteceu nada bizarro na Kurtz, mas a gente perde oportunidades. Só que é na falha do outro que a gente consegue, né? Então, tem clientes, por exemplo, que a gente batalha, e uma hora o fornecedor dele lá, que ele tá trabalhando ali com 2, 3, vai pisar na bola, é a nossa chance. E a mesma coisa acontece com a gente.
né? O cliente tá ali com a gente, de repente vai lá um novo agente de cargas, que os agentes brotam do chão ultimamente, né? Então, é igual motoqueiro no farol, eles brotam do chão. Então, cada dia tem um novo. E esses novos que aparecem, geralmente eles são... Ai, qual a palavra que eu posso usar? Levianos, sabe? Porque, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo, mas acabam fazendo coisas no comércio exterior que você sabe que não são legais, sabe, para o cliente, porque lá na frente o cliente vai descobrir o que você está fazendo para colocar um valor mais baixo, para fazer uma jogadinha ali de valores, para ganhar, só que na hora que a carga chegar, o cliente vai receber. Então, eu não quero um cliente para fazer um embarque, eu quero fidelizar, né? Da mesma forma que eu tenho clientes ali que eu comecei desde 2019 dentro da Cães, eles estão comigo até hoje. Né? E não só comigo, mas com o Daniel, com os outros vendedores, com todo mundo. Então, é bem difícil. Eu falei em situação bizarra, porque tem um caso muito engraçado de uma cliente minha. Ela falou assim, Miriam, batalhei tanto por uma conta. Fiz lá não sei quantas cotações. De Comex? Consegui a conta, consegui o embarque. Você não acredita no que aconteceu. Ai, meu Deus, o quê? Um navio bateu no outro. Eu falei, como é que é? Como é que é? Eu sei desse caso. Navio, meu filho, navio. E para eu falar isso? É muito bizarro. Sua carga vai atrasar porque o navio bateu. Como assim, né? Como assim? Você pensa o navio. Tá na marginal? O navio tá chegando perto do outro, o navio tá chegando. Como que o navio bate no outro? E tem casos de container que cai no mar, navio que pega fogo. Nossa, muita coisa bizarra. E cai em cima do agente de carga, né? Não, e ainda assim, nessa situação dessa sua cliente, que o navio bateu no outro, ainda assim a culpa não é do agente. Não é uma situação bizarra que depende do agente. Ah, sim, mas tem um... Mas o cliente vai tentar fazer de tudo para o agente resolver. Mas o cliente porque pode o agente está ali no meio de campo. É conversa, né? Mentira. Né? É que nesses casos tem toda uma carta, né, dos armadores informando e tudo mais. Mas acontece coisas bizarras no comércio exterior. E sempre cai no agente de carga, né? Sempre. Os erros sempre estouram para o agente de carga. Por isso que a gente fala, né? Documenta. Tudo a gente tem que documentar, porque palavras voam, né? Então, olha, minha proposta está aqui para o senhor. Eu tenho isso aqui, meu valor é esse, minhas cláusulas são essas. Lógico, vão acontecer coisas erradas, ou não erradas, mas vão acontecer problemas e obstáculos durante os embarques. Comércio exterior é um Kinder Ovo de problemas. Você fecha o embarque e você fala, que gostoso, agora tem que rezar para dar certo. E tem umas épocas também, né? Teve a época que não tinha espaço. Isso, nossa, exato. O preço foi lá para cima. Totalmente. Então, assim, a partir do momento que você fecha ali, que deu tudo certo, é ali que começa o trabalho. Você fez a venda, mas a parte do operacional é o que pega, o que vai contar mesmo. Então, você tem que ter um diferencial de ter uma operação que funciona 100%, senão é uma venda que acabou quando chegou o embarque. E não é o nosso foco, né? Não é o foco do vendedor, né? A gente quer que realmente aconteça tudo redondinho, né? Mas acontece, assim, uma outra coisa importante também é que, assim, quando acontece um problema dentro de uma determinada operação, qual é o papel do agente de carga? Avisar o cliente rapidinho. Se antecipar. Olha, cliente, aconteceu isso, isso e isso, mas eu tenho uma opção de fazer X, Y ou Z, vamos sentar, vamos conversar. Esse é um diferencial. O famoso follow-up, que a maioria dos clientes... a única dor do decisor do Comex é follow-up. O que você acha que pode melhorar, né? Faz uma pergunta ali, problema. O que você acha que pode melhorar? Follow-up. Sempre follow-up. Que, na verdade, o agente de carga, ele é o papel dele é deixar o cliente informado, né? É informante. Exatamente. Né? É isso. É o atendimento, realmente. Atendimento. E você tem que ter um atendimento 100%, senão esquece. Você vai perder. Porque o outro da esquina vai ter um atendimento melhor. Então, você tem que trabalhar com excelência. Levanta de manhã, vamos vender com excelência. Vamos fazer uma reunião
com excelência, vamos fazer uma proposta com excelência. Não precisa fazer com pressa, não precisa fazer rápido para fazer cada vez mais. É melhor você fechar 3 clientes com excelência, com qualidade, que vão te dar um bom retorno, do que você fechar 10 que você vai se perder no meio do caminho. Então, quando a gente levanta, olha para si mesmo, né, de manhã e fala assim, hoje eu vou trabalhar com excelência. E é assim que a gente tem que fazer todos os dias. Vendas é isso, né? Você tem que ter aquela gana de vencer, né? De chegar onde você quer, senão não vai. E qual que é o diferencial que um vendedor de Comex tem que ter? Excelência. Excelência em primeiro lugar, segundo lugar, Relacionamento. relacionamento, resiliência. Resiliência. É o tal do bambu, né? Enverga, enverga, mas não cai. A gente recebe 100 nãos. Um sim faz o nosso dia E feliz. por que é tão difícil encontrar vendedor de Comex? Porque, nossa, eu vi que vocês aí ficaram um tempão procurando. Nossa, foi um parto, né? É, muito Foi um difícil. parto. Porque vocês querem um vendedor com carteira ou vocês topam um vendedor que não tem experiência zero e vamos desenvolver essa pessoa? Miriam, vendedor que tem carteira tá muito bem empregado. Não vai trocar uma empresa que está lá há 3, 5 anos, com uma boa carteira, com um bom comissionamento, para começar do zero numa outra empresa. E hoje não tem, não que eu conheça, pelo menos, não tem nenhum agente de carga dando um salário de 20 mil fixo. Não, não, né? Entendeu? Então, o cara que está nessa empresa, a mulher que está nessa empresa, ele já está ganhando ali o fixo dele e uma comissão muito Boa. gorda. Ele não vai querer trocar o certo pelo duvidoso. Ah, mas a empresa tem problema. Toda empresa tem problema. Nenhuma empresa é perfeita. Só que você tem que gostar de onde você trabalha e você tem que gostar de onde você tá. Se você levanta de manhã e fala assim, ai, que saco, Ah, nem, eu vou ter que trabalhar de já manhã. tá na hora de você tá na hora de sair. da área, Tá na mas hora de sair. e mesmo porque se você vai trabalhar assim, você vai poluir todo mundo e todas as pessoas, todo o ambiente que está ao teu redor. Então, começa a reclamar demais, já dá vontade de falar, meu, vaza. É. Então, tem essas situações. Agora, na Curtis, a gente tem 2 vendedores que eram sem experiência no Comex, tem uma que era inside e tem uma que já tem uma carteira. Esses 2 que começaram do zero estão indo muito bem. Por quê? Porque eles querem aprender, né? Na verdade, um deles está bem mais antigo, já tá num nível ótimo. O outro entrou no começo do ano. E ele não entendia quase nada de Comex, começou do zero. E já está indo, está fazendo visita, já está com fechamento. Com Nossa, 3, é 4 bom, né? meses ele já começou a fechar. Então, você tem que ter paciência. O dono da empresa, na verdade, né? O diretor, ele tem que ter uma certa paciência de esperar aquela pessoa prosperar na função que ela vai fazer, que é vendas. E vendas é semente, você tem que plantar. E tudo que você vai colher não é agora. Eu tô me tornando uma boa vendedora. Tudo que eu tô plantando hoje, eu vou colher daqui 2 anos, Não 1 sei que ano. seja venda transacional, né? Aquela venda rápida, venda de... Agora, a venda mais complexa... O nosso Demora, sim. trabalho é vender serviço. É, Não é vender algo serviço. palpável que É. você fala, eu vou te oferecer uma caneta, ó, essa aqui é ecológica, tá vendo? Não sei o que, tal. Uhum. Não, o nosso serviço ele só vai saber a partir do momento que ele testar. E ele testar que é o grande desafio, né? Exatamente. Fazer o cliente... É. Porque o decisor, né, o analista lá de importação, o gerente de importação e exportação de uma empresa, ele tem pelo menos uns 4 agentes de carga que ele trabalha, não é? Exatamente, Assim? exatamente. Então, quando, por exemplo, a Daniela está começando a prospectar uma empresa, ela já sabe que aquele decisor, ele já importa ou exporta com 2 ou 3 e 4. Então, ele pede cotação para 2, 3, 4, 5. E sempre vai ter aquele de 20. preferência. Você acredita nisso? Acredito. Você acredita Acredito nisso? e eu vou falar, Pedir não cotação gosto. para 20. Você não acha que o pessoal do Comex deveria não aceitar isso, esse leilão? Então, vou te contar umas coisas. Uma coisa. Existem alguns clientes que realmente mandam aí cotação de um embarque de importação, exportação, seja lá qual for o modal. E já aconteceu várias vezes, enfim, inúmeras vezes comigo e com os outros vendedores, de assim, a gente recebe a cotação do cliente
E ele esquece de colocar todo mundo em cópia oculta. Tem lá um monte, todos os... Eu já todas as recebi empresas. cotação com 30 agentes de carga em Nossa, cópia. que... Eu não coto, Miriam. Eu Eu também não coto. cotaria, Eu não. falo, gente, Eu desculpa, sinto mas esse muito. aqui não dá. Por quê? Não. Aquele cara, ele é o leiloeiro do mercado. Sim, Aquela mulher fala, vou fechar com mais... Não quero. mais barato. Eu não quero esse tipo de cliente para mim. Eu quero um cliente que saiba quem é a Daniela, quem é a Curtis, quem é o operacional que atende ela. Sabe assim, ela tem que saber que se ela me ligar 8 horas da noite para resolver um problema, eu posso não saber resolver, mas eu vou atrás de quem sabe. Sim. Entendeu? E é isso. Então, é muito prostituído. Esse tipo de cliente eu não aceito. E eu acho que tem muita gente no mercado que não aceita, mas tem os que aceitam. Não, tem muita gente que não aceita. É. Mas eu acho que principalmente é quem está começando aceita, né? Nem sempre, E outra, viu? você falou certo, viu? Prolifera agente de carga. É. Cada vez aparece mais, e fora os intermediários aí, né? Com os consultores de importação e exportação. Aí tem o armador, que é um concorrente também, né? Principalmente para exportação. Isso. Tem o despachante, aduaneiro, que ele pega os pequenos. Hoje em dia, assim, eu tenho alguns clientes que são os próprios despachantes. Então, eles têm a conta sim. e aí eles acabam se tornando parceiros nossos. E isso é muito Os bom. tradings também. Também. Tem mais tradings também. Bom, me fala um case assim de muito sucesso que você falou assim, nossa, arrasei. Daniela arrasou. Ai, gente. Como vendedora. Falar, eu tenho um que, nossa, abalou o mundo. Não, mas tem Você sentiu orgulho. Tem alguns cases, assim, eu tenho uma das contas que eu atendo, eu já falava com o decisor em outras empresas, ele nunca me deu atenção. Quando eu entrei na Curtis, eu comecei a paquerar, olha, tô aqui na Curtis, me manda um frete. Aí mandava, ele nem me respondia. Aí conversa daqui, conversa de lá. Aí a despachante dele é uma amiga minha. Falou, dá uma chance pra Dani, né? Tenta ver o frete dela, porque acho que ele nem abriu o e-mail, né? Enfim, isso foi em 2020 que eu comecei esse contato. 2021, mentira, foi em 2021, 2022, embarcamos algumas coisas no final do ano. 2022, a gente chegou a embarcar mais de 50 containers dele. E em 2023, a gente já passou os 50. Então, é relacionamento. Relacionamento, né? Tem um outro caso também, é o que eu te falei, não é nenhum case, porque no comércio exterior você fala, né, é muito volátil, né? Tem um outro caso também de um outro cliente, que quando eu entrei na Curtis era uma outra pessoa que atendia essa conta. É uma conta que tem diversas origens de importação. E esse importador, ele cota ali com 3, 4 agentes de carga. E a pessoa que atendia essa conta era uma pessoa daquelas que eu falei no início. Oi, tudo bem? Quietinha, né? E assim, essa pessoa, ela não criava um relacionamento com o cliente. Essa pessoa só vendia com pouco profit, vendia com medo, né? Então, fechava ali um ou outro embarque, um por mês, e olhe lá. Quando essa pessoa se desligou da Curtis, eu que assumi essa conta. Então, conversei com ela, fui visitar, levei brinde, fiz ali um meio de campo e ligava a cada 10 dias, porque tem isso também, você não pode ligar toda hora, né? Senão o cliente fala, poxa, que menina chata, não para de me ligar. Então, é uma linha muito tênue entre você ser legal e a pessoa não querer olhar a tua cara. Ser invasivo, né? Exato. Então, fui conversando. 2 meses depois, ali, já estava com 5 embarques por mês, tal. Só que esse cliente ainda cota com 3, 4. Então, quem está ali na média acaba fechando. No começo do ano, essa empresa fechou um contrato com uma montadora. E aí, eles iam ter embarques semanais de determinada origem. O que o cliente fez? Dani, a partir da semana que vem eu vou ter embarque semanal dessa origem. Eu nem quero cotação, eu só vou mandar direto para você. Por quê? Porque o meu operacional funciona.
porque o meu financeiro funciona, porque a minha cotação vai certinha, porque nada do que a gente vende sai fora daquilo que eu estou prometendo. Toda segunda-feira ela manda um e-mail, embarque automático. Já manda coletar, no dia seguinte a gente manda os valores, na quarta, quinta-feira está sendo coletada. Então, é relacionamento. Mas quando você fala em relacionamento com o cliente, vou falar um case. Quando eu trabalhava lá na Tamac, eu era do marketing nessa empresa, era produto commodities também, era caixa de papelão do lado. Uhum. Tinha a área de caixa, projetos especiais, máquinas, e ele tinha uma outra empresa que atendia uma área ali da Xerox, que era reciclagem de cartucho, de toner. Tinha um vendedor lá, Thomas, que ele deve estar vendendo ainda, que ele era desse tamanho assim. Tá? Era o melhor vendedor da empresa. Por quê? Foco em relacionamento. A mesma situação do Comex. Preço, preço, preço. Uhum. O cara, ele vai trocar de fornecedor se o preço estiver alto. Exato. É caixa de papelão é descartável. Não tem valor agregado cara, nenhum, né? Nada, o cara joga fora. Levou do centro de distribuição para as lojas, joga fora. Né? Então, é algo que está gerando um custo a mais ali no produto do cliente. E ele focava muito em relacionamento. Mas ele extrapolava ali para o pessoal. Por exemplo, ele tinha uma compradora, que essa compradora casou. Quando ela casou, ele deu presente. E ele sempre dava presente pessoal, não era presente corporativo. Uhum. Quando ela engravidou, ele também deu presente. Filho nasceu, também. E essa mulher, onde ele ia, ela ia. Ela era compradora de uma empresa aí automotiva muito grande. Então, você acha que o vendedor ele tem que ter essa pegada também de criar um relacionamento muito mais próximo do cliente? Eu acho que tem que ter um relacionamento próximo do cliente, mas tem que ter... Como é que eu posso dizer? Até a página 2. Sim. Até a página 2, né? Porque aí a gente volta lá no assunto inicial. Você tem que se posicionar para que as pessoas não confundam, principalmente mulher. Ah, sim. Você entendeu? Ele era homem, né? É outra história. Fosse uma mulher dando entendeu? Presentinho. Eu tenho, por exemplo, clientes mulheres que toda vez que eu vou, eu levo um bombonzinho, levo um chocolate, porque eu sei que mulher gosta. Tem clientes no interior que eu levo vinho e tal. Ok. Ou então, no final do ano, leva lá a cesta de fim de ano. Ok. Mas... não é todo cliente, principalmente que você homem, fazer isso, né? que você vai conseguir fazer isso. É uma linha bem tênue. Então, é o que eu te falei, tem que ter um relacionamento até a página 2. Mas eu acho que, no caso desse rapaz aí, seria muito legal, independente dele estar em qualquer empresa, ele poderia mandar um presente em nome da empresa e assinar o Thomas. Ele, na verdade, na época, a gente entregava o brinde, ele entregava o corporativo, mas ele sempre xingava o brinde corporativo. Nossa, que brinde horrível, não sei o quê. Então, aí já não ele dá, fala né? assim, Thomas. Aí já não dá. Thomas, né? Eu era do marketing, fala assim, Thomas, para de encher o saco, vai, compra lá seu presente. Não, né? Aí é uma outra Gaste situação. Seu dinheiro. Mas eu acho que essa questão quando o vendedor ele dá algo dele para o cliente, fora o corporativo, ele é como se fosse uma questão de gratidão também, né? Sim, mas nada impede de você pegar, por exemplo, um vinho. Falar, chefe, comprei um vinho. Comprar algo que seja assim mais pessoal. É o meu para você. Não, que seja, vai quando a criança nasce. Sim, ele deu. Chefe, vou comprar um presente ali pra moça que teve neném, que é minha cliente. Mas você acha que deveria ir com um cartão, algo que identificasse que é da empresa? Mas com o nome do vendedor. Tá, entendi. Entendeu? Porque eu sempre fiz isso. Uhum. E sempre funcionou. Eu tenho cliente que está comigo desde quando eu comecei lá atrás, em 2003, 2004. Então, o relacionamento, quem faz é o vendedor. Então, tenho clientes que são de muito antes, de anos atrás, que estão comigo até hoje. Se eu mudar de empresa, que eu não espero que isso aconteça, eles vão comigo. É o que aconteceu com o Thomas. E o que vai manter eles dentro da empresa
Aí sim, aí não sou eu. Aí é o serviço que a empresa está oferecendo. E Mas você eles acredita nisso, permanecem. que quando você cria relacionamento com o cliente, você pode levar esse cliente para outra empresa. Ele Sim, acompanha você, porque acompanha. é você que desenvolveu esse relacionamento. Exato. A não ser que a empresa que você vá não seja uma empresa tão boa, né? Ah, sim, tem isso Aí ele também. não vai Ah, querer, não vai querer sim. ir. Mas aconteceu com o Thomas Nakamaki. Quando ele saiu, ele levou a carteira. É, Tá? é Então isso tem um complicado. impacto, né? É. Mas hoje Mas, em dia tem que tomar cuidado, um pouquinho de cuidado com isso, porque tem um compliance também, né? Tem algumas empresas que enxergam sim, isso como corrupção, né? sim. Tem que tomar cuidado com as cestas de Natal. Quando nós fomos entregar presentes no final do ano, para os melhores clientes, a gente comprou produtos e fez uma cesta ali de fim de ano, bem bacana para os clientes mais próximos e de maior volume, né? Bem pessoal mesmo. Para alguns clientes, para a maior parte dos clientes, a gente ligou, falou: estou montando um presente para você, você pode receber? Posso. Ok. Tá. E você mandava para a empresa ou para casa da pessoa? Eu fui entregar. A Na gente ia empresa. entregar Ah, na tá, na empresa. empresa. Na empresa. Todos eles a gente entregou na empresa. Entendi. Então não tinha nada que desabonasse, sabe? Nem o funcionário e nem nós. Então, e todos eles amaram, graças a Deus. Nossa, Foi muito bem bom, bacana. né? Bom, nós estamos no finalzinho. Eu quero fazer uma pergunta para você. A Daniela, ela começou na área operacional. A Daniela trabalhou como executiva de contas também. Agora a Daniela está como coordenadora da Curtis. Como que a Daniela se vê no futuro? Qual é o futuro da Daniela? Nossa, Miriam, agora você me pegou de surpresa. Eu sabia que ia te pegar de surpresa. Olha, eu me vejo na Curtis até me aposentar. Nossa, que bom, nossa. É. Parabéns aí, Daniel. Não, ele Ó, sabe Daniel. disso. Ele sabe disso, já falei pra ele várias vezes. Falei, só saio daqui aposentada. Por quê? Eu já trabalhei em várias empresas, né, de agenciamento. Em muitas empresas, na maior parte das empresas que eu trabalhei, eu era um número. Na Curtis eu sou a Daniela. E isso para nós faz completamente Diferença. total diferença, né? Então, eu já recebi propostas para sair de lá, para ganhar mais. Não me interessa. Por quê? Porque eu continuo plantando a sementinha lá, profissionalmente, obviamente, né? Tô falando daqui a pouco onde eu me vejo. Então, eu me vejo lá. Eu vejo que a empresa está crescendo muito. Quando eu entrei lá em 2020, a empresa tinha, acho que 8 funcionários. Hoje a gente está chegando em 30. Nossa, é verdade. Então, eu me vejo crescendo com a Curtis, eu me vejo a Curtis expandindo cada vez mais. Quero ser melhor a cada dia como vendas, né? Em vendas, que é o que eu gosto de fazer. Independente da situação do mercado, a gente sabe que nem todo dia vai ser bom, né? Mas aquele dia que é bom vale por todos os outros. Então, eu me vejo lá, tendo muito sucesso. Porque lá a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa. E, gente, eu não tô puxando saco, não é isso. Eu já sou veinha, né? Então, assim, você quer parar o seu barco, né? E é legal quando você é reconhecido, quando você tem ferramenta para poder oferecer para o teu cliente. Então, independente da posição que eu esteja, eu quero crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? Todo Principalmente mundo trabalhar quer. com Eu não vendas. sou besta, Vendedor né, que não gente? quer ganhar dinheiro. Eu não sou besta. Né? Eu só quero ganhar Mas dinheiro. assim, vou aprofundar mais um pouquinho. Metas, assim, almeja gerência. Conta aí pra nós, vai, abre o jogo, Daniel. Daniel tá aí, o Daniel vai ver o Que horror, não. eu pego no pé mesmo. Eu acho que cada cargo tem o seu merecimento, né? Só. Da mesma forma que vendas têm a sua cobrança, quanto maior o cargo, maior a cobrança, maior a responsabilidade. Então, pode ser que chegue uma hora que venha uma proposta, né, de gerência, e aí você tem que medir. Eu quero continuar vendendo para ganhar
cada vez mais clientes, cada vez mais contas, ou eu quero me fixar como gerente, ou eu quero fazer as duas Ou coisas. administrar, né? Porque gerente é outro. Exato. Outra... É. Lidar com pessoas é muito gostoso e você tem que saber lidar com pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, você não tem que trabalhar nem com vendas, nem ter um cargo, sei lá o quê, né? de gestão, né? Então, sim, não sei se... Acho que na hora que eu estiver preparada vai acontecer, com certeza. Ou que eu tiver merecimento também. Mas é lógico, a gente sempre quer mais, né, Miriam? A gente sempre quer mais. Quem falar que não quer, tá sendo hipócrita. Beleza, beleza. Nossa, foi muito bom conversar com você, Daniela. Nossa, nem me fala, nem vi o Muito tempo bom. passar. Nós iniciamos, né? Demos esse pontapé inicial aqui nesse podcast, conversando com uma mulher, tá? Uma executiva, uma pessoa de vendas que teve aí bastante informação para compartilhar conosco. Então, como eu falei, convidei a Daniela, porque ela que começou tudo isso aqui. Começou tudo isso aqui. Com uma conversa com ela, nós começamos tudo isso aqui. Então, eu quero agradecer a Daniela, novamente, pela presença, e agradecer a todos vocês aqui que estão assistindo esse podcast. Eu que agradeço, Miriam, pelo convite, por ver um plano dar certo e ser concretizado e fazer parte disso, né, de dar o start aí, né, na inauguração, na exibição inicial. Estou muito feliz, de verdade. Pode ter certeza que a gente vai te convidar mais vezes. Pode me chamar, que eu venho com o maior prazer do mundo e as portas estão sempre abertas também. Eu vou chamar a sua SDR. Não vou deixar, porque senão todo mundo vai escutar, ela vai querer ela. Brincadeira. Mas obrigada mesmo. E sigam a Curtis no Instagram, no LinkedIn, @Curtis Logística e Curtis International Logistics. Legal. E quem quiser meu Instagram também é @Dani Vicente, LinkedIn é a mesma coisa, @Daniela Vicentino. Podem seguir a Daniela, tá? Obrigada, viu? Gente, obrigada.